noite, gente. Graça e paz. Boa noite para você que está nos assistindo também. Que Deus te abençoe, onde você estiver aí. Que você possa participar com a gente aqui nessa noite também. É um prazer enorme, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, um texto bastante conhecido, a tentação de Jesus. Nós vamos ler 4, de 1 a 11. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. A seguir foi Jesus tentado pelo Espírito, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos aí. Faça uma oração muito específica nessa noite. Eu creio que Deus pode falar com você, Deus pode ministrar o seu coração, mas isso também está muito ligado à forma como você deseja ouvir a voz de Deus. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, essa noite, mais uma vez, ser edificados pela sua presença, pela sua palavra. Deus, o Senhor criou o mundo pela palavra. Sem ti, nada do que foi feito se fez. E nós estamos mais uma vez diante dessa palavra. E basta o Senhor falar, Deus. Basta uma palavra do Senhor para que nós sejamos impactados nessa noite. Sabemos que o Senhor não está preocupado com grandes coisas, com quantidade de coisas, mas na qualidade do nosso relacionamento. Sempre foi assim. Então vem, Deus, dá sentido para a nossa vida essa noite a partir da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Graças a Deus. O que é que você está precisando? Esse é o tema da nossa reflexão. Uma pergunta. O que é que você está precisando nessa noite? Quais as suas necessidades? Se é que você as tem. Eu, por exemplo, estou precisando de uma blusa, porque eu esqueci de trazer outra. Eu vim direto do aniversário com as crianças e aí eu decidi trazer um casaco com frio. Só essa camisa aqui, uma por baixo, não está sendo suficiente. Mas, brincadeiras à parte, nós somos movidos por necessidades. E basicamente as nossas necessidades, elas se classificam em 3 categorias: necessidades físicas, necessidades morais e necessidades sociais. Física implica tudo aquilo que é emocional, tudo aquilo que diz respeito ao nosso corpo, integralmente falando. E isso vai levar a gente a uma necessidade moral, que é a nossa
aquela necessidade da gente se sustentar, da gente ocupar o espaço. E aí isso leva a gente para a terceira necessidade, que é a necessidade social, necessidade de ser aceito, necessidade de fazer parte, necessidade de tomar parte. Basicamente, a gente quer três coisas. A gente quer ficar bem, necessidade física. A gente quer estar bem, necessidade moral. E a gente quer parecer bem, ou aparecer bem, necessidade social. Isso, numa linguagem mais antropológica, configuraria o homem perfeito. O homem que tem essas necessidades supridas, ele é perfeito. Ele se sustenta. Mas é interessante que o texto que a gente está lendo, ele apresenta Jesus na ótica dessas necessidades. E a palavra usada aqui para revelar essas pseudo-necessidades, por assim dizer, é a palavra tentação. E a gente encontra aqui no versículo 1 que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Jesus foi levado pelo Espírito. Note que Espírito aqui está com letra maiúscula, é o pneuma, é a pessoa de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E ele é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Mas quando a gente dá uma olhada lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12 em diante, a gente lê o Tiago falando assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E aí ele diz assim no versículo 13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus mesmo não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua cobiça, pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai, o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, melhor dizendo, dá à luz o pecado uma vez consumado gera morte. Aí a gente encontra um nó danado aqui. Você percebeu, não? Qual o nó que a gente encontra aqui? Hein? Jesus foi levado pelo Espírito, que é Deus, ao deserto para ser tentado. O irmão de Jesus, o Tiago, fala para a gente que Deus não pode ser tentado. E Deus não tenta ninguém. E agora? Quando a gente olha em Mateus 6, Jesus falando sobre a oração do Pai Nosso, que é o resumo da cosmovisão de Jesus, a forma como ele vê Deus e o mundo, ele fala assim para a gente, inclusive tem uma correçãozinha de tradução ali, que ele fala assim: nós lemos ali, não nos deixe cair em tentação. Mas tem um artigo ali no texto original. Não nos deixe cair na tentação. Livra-nos do mal, mas não nos deixe cair na tentação. Para a gente resolver esse nó, queridos, a gente vai precisar tratar dessa noite de uma questão teológica, de duas, na verdade. A primeira vai levar a gente lá para Gênesis, capítulo 3, mas a questão teológica que a gente precisa resolver aqui essa noite é uma coisa chamada... Não precisa não, obrigado. Primeiro que eu acho que não vai servir, né? E segundo, não precisa não. Vamos enriquecendo aqui, obrigado. Olha só, tá vendo? Necessidade, resposta. Falei que estou com frio, o irmão foi buscar uma blusa para o pastor, tá vendo? Eu devia ter falado que estou com fome, Brincadeira. A questão dogmática aqui, para ajudar a gente a entender isso aqui, é uma coisa que a teologia chama de união hipostática de Jesus. Alguém já ouviu falar nisso?
União hipostática de Jesus é as duas naturezas de Jesus convivendo juntas. A natureza divina, Jesus é 100% Deus, e a natureza humana, Jesus é 100% homem. Então essa é a base teológica para a nossa discussão hoje. Mas voltando à questão que eu estava dizendo que a gente precisa ser levado lá em Gênesis. E por que a gente precisa ser levado lá em Gênesis? Porque, note o texto, Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo deserto. Tiago falou que Deus não tenta ninguém. E Jesus ensinou a gente a orar falando para que Deus não nos deixe cair na tentação. E a gente precisa dar um pulo lá em Gênesis 3, para a gente se lembrar de algumas coisas. A primeira delas é que tem uma expressão interessante que Deus diz para a humanidade, quando Ele coloca a humanidade diante da possibilidade de fazer escolhas, especialmente no tocante àquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando Deus coloca a humanidade lá dentro do jardim, Ele é muito específico em dar algumas diretrizes, especialmente quando Ele fala sobre esse fruto, e Ele diz o seguinte: da árvore do conhecimento do bem e do mal não tomarás. E aí Ele diz assim: porque no dia em que você tomar, no dia que dele comerdes, certamente morrereis. Jesus não falou assim: um dia você vai comer, um dia você vai conhecer o pecado. Há uma chance mínima, mas existe. Não, Jesus foi taxativo. Quando eu estou falando de Jesus é porque é Deus falando, e Jesus é o verbo, então quem está falando é Jesus. Então Jesus falou assim: você vai pecar, esse dia vai acontecer. É por isso que Jesus ensina a gente a orar: nos livra, não nos deixe cair na tentação, porque a tentação, ela vai acontecer. A palavra original para tentação, pirazo, ela dá a ideia de um teste de qualidade. A tentação talvez tem adquirido uma conotação negativa, e de fato de um ponto de vista, mas tem ficado só ali. E a gente tem a mania de pensar a tentação somente como algo muito ruim, e não me parece ser algo tão ruim. Note a construção de Tiago, voltando lá para Tiago 1. Se você quiser deixar aí a sua Bíblia aberta nesses dois, para você consultar, facilita a sua vida, senão você só escuta. Ele fala assim: olha, ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Ou seja, a tentação e a cobiça são inerentes à nossa natureza. É normal. Deus, quando fez Adão, ou a humanidade, e falou: não toma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Ele está dizendo exatamente isso. Por conta da capacidade de escolher, por conta da percepção, por conta da inteligência, por conta da comparação, por conta do anseio, do desejo, da necessidade, a gente é tentado. E a gente cobiça, porque a cobiça nada mais é do que a tentação personalizada. Tentação é um termo genérico, cobiça é uma coisa personalizada. Eu cobiço aquilo ali. É uma tentação personalizada. Até aí é natural. O problema é quando ela é concebida. Quando nós tomamos parte, nos permitimos dominar por aquilo. E aí o pecado nasce.
E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a gente começa a entender que quando a gente vê que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, quem estava sendo levado ali, dentro da união hipostática de Jesus, era o homem. Que Deus não pode tentar a si mesmo, mas em Cristo havia Deus e homem ao mesmo tempo. Por isso Cristo foi submetido à tentação. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então a gente começa a desfazer esse nó. Agora, tem uma questão que está implícita logo nessa expressão primeira, e eu só estou até agora no versículo 1, então se segura aí, que a gente vai longe hoje aqui, a gente vai fundo nesse texto. Ele fala assim: foi Jesus tentado, toda vez eu troco. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser. Essa expressão para ser é uma designação de propósito. Há um propósito. Agora, antes ainda, para a gente entender o propósito, a gente precisa perceber essa conjunçãozinha que Mateus coloca aqui, a seguir. A seguir do quê? Você está com a Bíblia aberta? Foi a seguir do que Jesus foi para ser tentado? Hein? O que tem na sua Bíblia? O batismo. Então Jesus, após ter sido batizado, e o batismo de Jesus foi espetacular, porque teve aquela teofania, né? Apareceu uma figura de uma pomba descendo, e uma voz dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, depois do batismo, logo na seguida, Jesus foi tentado. Isso nos leva a perceber que tentação é coisa exclusiva de gente em quem o Espírito Santo habita. Quem não tem o Espírito Santo não é tentado. Aí nós voltamos para o nó. A gente tinha desatado e nós voltamos agora. Porque se o Espírito Santo está em Jesus, ele não pode ser tentado. Mas ele pode ser tentado porque Deus está tentando o homem. O que isso tudo tem a ver com a nossa conversa? É porque é exatamente aqui que a gente se encontra. Os discípulos de Jesus nunca tiveram dificuldade nenhuma. Presta atenção nisso, que é muito importante. Eles nunca tiveram dificuldade nenhuma, nem os discípulos, nem os profetas do Antigo Testamento, ninguém que conheceu Jesus, inclusive a gente tem menos dificuldade porque nós vivemos na era do Espírito Santo. Então para nós é um pouco mais fácil entender isso. Mas os caras que não viveram isso, eles têm muita dificuldade de entender assim. O que eles não tinham dificuldade de entender? Deus trabalhando por eles. Deus a favor deles. Então, quando eles viram Jesus fazendo milagre, eles falavam: glória a Deus, Deus está a nosso favor, o Eterno está do nosso lado, o Cristo nos visitou, aleluia, Ele está aqui, conosco, do nosso lado, ao redor de nós. Qual era a dificuldade deles então? Era entender Cristo neles. A favor, tranquilo, mas dentro de mim é complicado. E essa continua sendo de alguma forma a nossa dificuldade até hoje. Nós não temos nenhuma dificuldade de pensar num Deus que trabalha externamente, a favor de nós. A nossa dificuldade começa quando Deus começa a trabalhar dentro de nós. Porque quando Deus vem habitar em nós, a realidade da tentação passa a existir. E a cobiça passa a ficar mais aflorada. Então a gente entra num campo de batalha. A gente fica sensível à ação do diabo. E as nossas necessidades ficam mais afloradas. E aí, é interessante que
O diabo então chega em Jesus num momento muito peculiar. Após o seu batismo, Deus tinha um propósito naquilo lá, mas ainda tem mais uma condição aqui no versículo 2 que a gente precisa observar. E depois de jejuar, teve fome. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Uma vez na minha vida, não tenta esse novo, gente, sem preparo. Uma vez eu, muito besta, resolvi fazer 40 dias de jejum. Primeiro que não ia dar certo, mesmo porque eu sou gordo. Então, não sei que eu era bem menos gordo na época, mas eu. E eu consegui, assim, uma semana. Uma semana de jejum. Aí eu passei mal, lógico. E eu fui no médico. O médico chegou, falou um tanto de coisa para mim. E, para meu azar, o médico era crente. Ele falou para mim assim: o que você está fazendo não é jejum, meu filho. O que você está fazendo é, você está tentando fazer uma dieta forçada. Isso é uma bestialidade enorme. Falei, por quê? Falei, porque você está ficando sem comer, mas você está sofrendo porque o seu espírito não está preparado. Você não está aproveitando esse tempo, aplicando esse tempo ao espírito. Você só está ficando sem comer. E o jejum tem a ver com isso. O jejum não é você ficar sem comer. O jejum é você se dedicar a Deus. O jejum é a troca de uma coisa pela outra. Não é a abnegação de uma coisa, mas é a substituição. O jejum tem lugar no sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi substitutivo. Ele assume o nosso lugar na cruz. Então o jejum é quando a gente assume esse lugar. A gente se abstém de uma necessidade física, moral e social, né, por assim dizer, para abarcar as três ali, e a gente se aplica a suprir uma necessidade espiritual. Então isso sensibiliza a gente. Então, esses dois primeiros versículos colocam a gente na condição apropriada para a tentação, que é a sensibilidade espiritual, que é, assim, a fome, o desejo, a sede por Deus. E aí, então, o diabo se aproxima dele. Versículo 3 diz: então o tentador, aproximando-se, lhe disse. E olha a expressão que ele usa. Ele não fala assim: se és o Cristo, Filho do Deus vivo, se és alguém da própria natureza de Deus. Não, ele diz: se és Filho de Deus. Porque a nossa primeira grande vulnerabilidade está na nossa identidade. A porta de entrada do diabo na nossa vida é a identidade corrompida. É a dúvida a respeito de quem eu sou. Por isso ele chega com o condicional: se és. E se és filho de Deus. Essa expressão filho de Deus, ela é o pulo do gato desse texto. Porque a gente está falando da união hipostática de Jesus, né? 100% Deus, 100% homem. Agora chegou a hora da heresia da noite. O darwinismo da noite. Se Jesus foi batizado, recebeu o Espírito Santo, foi tentado e foi questionado se é filho de Deus, ou seja, na sua natureza humana, isso significa que nós, de alguma forma, temos em nossa vida as duas naturezas convivendo também. Assustou a heresia? Não no sentido original, mas no sentido da presença que habita.
O Espírito Santo habita em nós. E o que você precisa entender aqui essa noite é que se o Espírito Santo habita em você, você precisa aprender a conviver com a tentação. Se você não aprendeu a conviver com a tentação, o Espírito Santo não habita em você. Porque de duas uma. Ou ele nunca habitou, ou você não está sabendo lidar com isso. E é o que Jesus vai ensinar para a gente, como lidar com isso. Como lidar com a tentação, que é uma realidade. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele usa 3 elementos aqui interessantes. Ele diz assim: manda que essas pedras se transformem em pães. No versículo 5 diz assim: então o diabo levou a cidade santa. E depois, um pouquinho mais embaixo, versículo 8 diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto. Você notou que é curioso esses 3 elementos? Pedra, cidade e monte. Vou refrescar sua memória. Em verdade digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro fala de Jesus, ele é a pedra angular. Cidade Santa, Jerusalém, ou o lugar de comunhão plena. Cidade Santa, na minha Bíblia, está com as 2 letras maiúsculas. Ele está se referindo não a Jerusalém aqui, mas a Jerusalém de lá. Ele está falando da plena comunhão com Deus, o lugar de habitação de Deus. E o terceiro elemento, monte muito alto. Então Deus levou Moisés ao monte Sinai e lá trouxe a palavra. Uau! Você sempre achou que foi só pedra, cidadezinha e montanha? Não. O diabo levou confusão no entendimento do fundamento da fé de Jesus. Igreja, comunhão e palavra. São as 3 coisas mais importantes que a gente precisa aprender para resistir às tentações. Preciso entender o que é a igreja e o meu lugar dentro dela. Eu preciso aprender o lugar da comunhão, o lugar onde eu realmente faço morada. E a palavra precisa encontrar lugar na minha vida. E o diabo vem justamente tentar nessas 3 áreas. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele diz assim: pega um fundamento e transforma numa necessidade física. Está com fome? Então pega um fundamento, transforma em necessidade física. E como nós temos essa facilidade de fazer da igreja um lugar onde a gente quer suprir as nossas necessidades, as nossas carências. Quando na verdade a igreja configura o primeiro grande fundamento da nossa fé. Creio no Espírito Santo, creio em Deus Pai, estou crendo, o credo apostólico, depois ele diz, creio na igreja. Tem muita gente que tem fé em Deus, mas não tem fé na igreja. Desculpa, isso não é cristianismo. O cristianismo é fruto dos 4 primeiros concílios, dos 5 solas da Reforma Protestante, do credo apostólico. Qualquer coisa fora disso não é cristianismo. Pode parecer, mas não é. E a igreja faz parte do credo apostólico, faz parte da fé cristã. Então a igreja não é um lugar para suprir a sua necessidade. A igreja é um lugar para alimentar, ou melhor, para dar sentido, para edificar você e dar sentido à sua missão, à sua razão de vida, ao porquê você está aqui. E o diabo usa a própria palavra para dizer que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aliás, melhor, Jesus responde para ele assim, com a palavra.
Então o diabo levou a cidade santa, colocou no pináculo do templo, colocou ele num lugar de destaque e disse: se és filho do homem, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardes. Interessante que atira-te abaixo, a ideia aqui de colocar Jesus na cidade santa e no pináculo do templo é uma referência. O pináculo do templo é a parte mais alta, a parte de destaque. É uma referência ao trono de Jesus, de juízo na cidade santa. E ele fala assim: sai daí, lança-te daí, sai do lugar de juízo. Quando ele fala assim: sai daí e manda os anjos pegarem você, o diabo está sugerindo para Jesus que ele saia da posição de juiz. E aí a gente vai lembrar lá do Pedro, do João quando ele escreve a carta, a primeira carta dele, no primeiro capítulo ele vai falando assim: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, mentimos e a sua a palavra não está em nós, e aquelas coisas todas que ele vai dizendo lá, até que ele chega numa parte que ele diz assim: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar o pecado, purificar de toda justiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele só é justo porque ele reina, porque ele está no lugar de exercício de justiça. E o diabo fala para ele: sai de lá. É porque quando Cristo não está no lugar onde ele pode ser justo, nós não temos perdão de pecado. Então, a segunda coisa que a gente precisa entender é que, primeiro eu falei que somente em Deus, né, a igreja é edificada, tem a ver com a missão. E segundo, quando Cristo salta do pináculo do templo, a comunhão não pode acontecer, porque Ele é que sustenta a nossa comunhão com Deus. Ele é que torna possível que Deus olhe para a gente e chame a gente de filho. Então, quando o diabo sugere para ele sair dali, a gente está perdido, a gente se perde na comunhão. Onde é que isso tem a ver com a gente no nosso dia a dia? É quando a gente quer ter comunhão sem a disposição de que o nosso caráter seja tratado, sem a disposição de amar o outro, de ser justo para com o outro, de exercer justiça para com o outro. A gente quer exercer justiça própria, a gente quer tomar o lugar de Jesus. É o que o diabo está falando aqui. Por isso Jesus fala para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Há um lugar que é só de Deus, e se Deus sai desse lugar, tudo o resto sai do lugar também. Ou seja, se Deus não está no lugar de direito dentro do seu coração, não adianta você querer colocar as outras coisas no lugar. Existe um trono dentro de nós, onde Cristo reina. E se Ele não é entronizado, qualquer outra coisa vai reinar na sua vida, menos Jesus. E aí você não vai conseguir alcançar perdão de pecado, porque você não vai conseguir confessar pecado. E se você não consegue confessar pecado, você começa a se afastar um do outro, você começa a se isolar, você começa a ficar sozinho. Então a importância do segundo fundamento é a garantia da comunhão, é a garantia do perdão, é a garantia da unidade. E aí o diabo, então, pela terceira vez, ele chega e fala assim, então, versículo 8, levou o diabo ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Agora que chegou o ponto. O monte tem a ver com a palavra. O monte é o lugar onde Deus compartilhou a sua palavra com Moisés. O monte é o lugar onde Jesus ia para orar e para buscar
o verdadeiro sentido e significado para a palavra de Deus. O monte é o lugar onde Jesus era fortalecido. O monte é o lugar onde Jesus foi transfigurado. O monte é o lugar de encontro com Deus. Porque somente através da palavra a gente consegue ter um encontro verdadeiro com Deus. Mas quando chega nesse ponto, a gente volta lá no começo. Jesus estava sendo tentado, estava vulnerável, estava fraco, jejuou, e o diabo vem e tenta confundir esses três fundamentos na vida dele, através de três necessidades básicas, mas no final ele revela o segredo para vencer a tentação, o segredo para manter esses fundamentos, cada um deles no lugar deles na nossa vida. Quando ele diz assim, versículo 10, então Jesus lhe ordenou: retira de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Você só tem uma necessidade real na sua vida. Você não tem necessidade física que possa ser suprida. Você sempre vai ter necessidade física. Não há necessidade moral que possa ser suprida. Não há necessidade social que possa ser suprida. Nós sempre temos carência nessas áreas, porque nós sempre somos tentados. Mas existe uma carência que, quando é suprida, todas as outras se tornam significantes. Que é a única coisa que Deus colocou no coração de Adão e Eva, no coração da humanidade, e disse: se isso acontecer, você não vai ter problema. Onde é que está esse negócio? Lá em Gênesis 3, que é o paralelo que a gente está usando aqui, a gente lê que depois do Senhor ter falado todas as coisas para a humanidade, eles estavam no jardim, tinha uma coisa que acontecia todos os dias. Você se lembra o que era? Todos os dias, na viração do dia, o Senhor ia encontrar com eles. Jesus fala: só o Senhor teu Deus adorarás. Deus começa a sua palavra com Moisés dizendo: só o Senhor adorarás. A nossa única verdadeira necessidade é de adoração. E adoração não é culto. Adoração não é rito. Adoração é relacionamento. Adoração é uma relação ajustada com Deus, onde a reverência e a paixão se confundem. Porque há uma natureza humana apaixonada, mas há uma natureza divina reverente. E a adoração, ela ajusta esse negócio dentro de nós. E quando a gente adora a Deus, a gente não tem necessidade de qualquer outra coisa. Enquanto Adão e Eva estavam ali todos os dias se encontrando com Deus, ouvindo Deus, andando com Deus, adorando a Deus, eles não tiveram problema. Quando eles pararam de andar com Deus e começaram a andar com a serpente, o problema veio. A necessidade começou. O que Deus falou? Falou para não comer esse negócio aqui. Eu acho que você não entendeu. Você tem uma necessidade que ainda não foi suprida. Você só conhece o bem, você não conhece o mal. Se você tomar no fruto que Deus falou para você não tomar, na verdade você vai se tornar igual a Deus. Ele gerou o quê? Uma necessidade. Então ela foi tentar suprir essa necessidade. Só que essa necessidade ela é infinita. A necessidade de suprir a carência do pecado no seu corpo é infinita. A não ser que você comece a adorar a Deus. Calvino dizia que há um vazio infinito no coração do homem que somente aquele que é infinito pode preencher. Então há um propósito na tentação. Como eu disse aqui no começo, uma vez que agora eu já fiz toda a exposição do texto, então vamos mandar papo reto agora. Há um propósito na tentação.
propósito é a apuração da sua fé. É o fortalecimento da sua adoração. Então, todas as vezes que Jesus era exposto a uma crise de identidade e o diabo vem tentar corromper o fundamento, Jesus faz o que? Jesus adora. Isso aconteceu 3 vezes. E é isso que precisa acontecer na sua vida. Toda vez que você se vê diante de uma tentação, o diabo vai vir lançar. A tentação começa, a porta de entrada, o Tiago fala que cada um é tentado por aquilo que cobiça. E aqui a gente vê isso muito claro, o que Cristo cobiçava. Olha o pecado aqui, falando que Cristo cobiçou. O que Cristo cobiçava? Cristo tinha uma cobiça. A cobiça de ser humano. E ele precisava ser humano. Jesus, ele era tão apaixonado pela sua natureza humana que ele morreu por ela. Qual a cobiça de Jesus aqui? É você. Ele foi tentado e cobiçado para estar mais próximo de você possível, de mim que você possível. Só que a cobiça não foi concebida. O fundamento não foi corrompido. Quando o diabo falou para ele assim, hoje você está cansado, não vai na igreja. Ele falou, não, eu vou na igreja. A igreja é fundamento, é pedra. Preciso estar lá. Porque lá é cidade santa. Lá é o lugar que eu tenho comunhão com os irmãos. E digo mais, lá é um monte alto. Lá eu encontro a palavra. Então não tem pão que venha suprir necessidade, não tem queda do pináculo do templo que venha suprir necessidade, que venha gerar necessidade, muito menos esse poder que o diabo vem oferecer. Quando a gente está diante de Deus, adorando a Deus, se relacionando com Deus, conhecendo a Deus, amando a Deus, a tentação e a cobiça gera crescimento na nossa vida. Fortalece a nossa fé. Produz maturidade. Note, historicamente falando, Cristo é batizado e é tentado para começar o seu ministério. E a gente acha que é o contrário. A gente acha que a tentação vem quando a gente já está velho de guerra. Quero dizer para você que é um engano. Se você está sendo tentado só agora, velho de guerra, eu quero dizer para você, olha quanto tempo você perdeu, porque a tentação é a primeira coisa que vem. A tentação vem quando você está fresquinho na fé. A tentação vem quando você tem todo o ministério pela frente. A tentação vem para tirar você do comecinho da caminhada. Foi assim com Jesus. Eu estou dizendo isso, queridos, então, para ficar 3 lições para a gente. Somente na adoração a igreja é edificada. Somente através da adoração a comunhão é possível. Somente através da adoração a palavra faz sentido. Nós somos chamados para adorar a Deus, queridos. Nós somos chamados para viver uma vida de adoração. Essa é a nossa única necessidade. O catecismo nosso, que é um dos nossos símbolos de fé, tem a primeira pergunta que diz: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, você foi criado para adorar a Deus. A pergunta então que a gente precisa terminar é a mesma que a gente começou. Qual é a sua necessidade nessa noite? Eu tenho certeza que assim como você deve ter pensado em um tanto de coisa. Começando por uma blusa, passando por tantas outras coisas. Isso revela quanto a gente está longe de Deus. Porque a resposta deveria ser: eu tenho a necessidade de Deus. Em Mateus 6, Jesus falou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a pessoa de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso problema é que a gente quer muita coisa antes de querer Deus. A gente quer
o pão, a gente quer a cidade, a gente quer um monte, a gente quer posse, projeção e poder. Pão é posse, cidade santa é projeção, monte alto é poder. A gente quer muita coisa. E aí não tem espaço para querer Deus. E quando não tem espaço para querer Deus, não tem espaço para adoração. E quando não tem espaço para adoração, a cobiça é concebida. E o pecado é uma realidade. É possível, porque Deus habita em nós. É possível que a gente seja transformado de tal maneira. Aliás, esse é o projeto de Deus. Acho que a gente não entendeu isso. O projeto de Deus na nossa vida é nos converter à imagem de Jesus. Douglas falou isso aqui no Converge. Você já ouviu isso 1 milhão de vezes da minha boca. Então, ser convertido à imagem de Jesus não significa aprender a moral, as necessidades físicas de Jesus, as necessidades morais de Jesus, as necessidades sociais de Jesus. Significa ter a vida de adoração que Jesus tinha. Significa que a tentação é uma realidade, a cobiça é fruto dela, mas ela nunca é concebida na nossa vida. Eu estou dizendo sim, em nome de Jesus, que é possível você viver sem pecado, sabia? Porque se você nasceu de novo e nasceu da água e do Espírito, o Espírito de Deus habita em você, é possível. É possível. Eu não estou dizendo que a luta não é uma realidade. O pecado sempre está ali na porta. Aliás, essa foi a fala do Eterno para Caim, quando ele falhou no procedimento. Gênesis 4 diz aquela história que os dois levaram a oferta, e Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou a oferta de Caim. Caim ficou bicudo, e Deus chega para ele e fala assim: por que andas irado? Por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado jaz à porta. O seu desejo é contra ti, mas é você que o domina. O problema é que você é dominado por outras necessidades. O dia que você for dominado pela única necessidade de adoração, o dia que você acordar e a primeira coisa que você pensar é em Jesus. O dia que você sair de casa para ir trabalhar, tomar café, a primeira coisa é pensar em Jesus. A hora que você sair de casa para trabalhar, para ir para a faculdade, a primeira coisa é pensar em Jesus. Você vai pensar em Jesus o tempo todo. Você vai adorar a Deus o tempo todo. Porque a adoração não é um momento de culto, a adoração é uma vida. O dia que isso for uma realidade na sua vida, o pecado vai ficar esperando lá de fora. Aí você fala, mas qual que é a importância disso? De vez em quando a gente comete um pecadinho mesmo, é assim. Pois é, esse é o nosso outro grande problema. O pecado não nos escandaliza mais. A gente está tão dominado por outras necessidades que o pecado não escandaliza a gente mais. A gente fala, pequei. Foi mal. Já fez essa oração assim? Ô Jesus, foi mal. Jesus, não foi mal? Você tem ideia do que significa eu habitar dentro de você e você trazer pecado para dentro de mim? Você tem ideia do que significa isso? Hebreus vai dizer que quando isso acontece, a gente está crucificando de novo para nós o Filho de Deus. Acho que a gente o tic-tac ainda não bateu aí na sua cabeça. Pra você entender a gravidade disso. De você ficar alimentando necessidades infinitas na sua vida, ao invés de ser dominado por aquele que é infinito. Esse é o grande problema nosso, queridos. E aí não há aconselhamento que chegue, não há leitura bíblica e nem de outros livros que chegue, não há culto que chegue. Você vai no culto daquele retumbante estrambólico da igreja mais maravilhosa do mundo, e você vai falar, hoje eu me senti bem. Hoje foi massa o culto. Aliás, esse é um indicativo, sabia? Quando você sai da igreja falando assim, hoje o culto foi massa, você não entendeu nenhuma. Porque o culto não é para você, besta. O culto é para Deus.
Você não tem que achar que está bom ou está ruim. Você tem que oferecer a Deus culto agradável. Não tem que avaliar o culto. Se você está avaliando o culto, é porque suas necessidades estão tudo desgovernadas. Mas quando você vai para adorar, você vai na igrejinha lá que tem 4, 5 membros, aquela uma que o irmão fica com o microfone na boca, cantando desafinado, aquela bagunça toda, o reteté esquisito, você sai de lá adorando a Deus. E você vai no culto ali na Bíblia, com o Michel Pelagini pregando, 4.000 pessoas, que a banda maravilhosa, telão de LED, TV entrevistando, aquela coisa toda, você fala, uau, Deus está nesse lugar. Não importa. O culto é para Deus. A necessidade está sendo suprida em Deus. Só Deus pode suprir a minha verdadeira necessidade. Só tem uma necessidade de Deus. As outras todas são totalmente descabidas e irrelevantes. É um salmo que diz que um abismo leva a gente a outro abismo. Ao fragor com as suas catadupas, que eu não sei, não tenho ideia do que significa essa palavra. Mas eu sei que deve ser ruim demais. Um abismo leva a outro abismo. Uma desgraça leva a outra desgraça. Você precisa fechar a torneirinha da desgraça. Você tem que ir lá no começo. Às vezes está querendo resolver um problema de tentação aqui no final, sendo que o começo está avacalhado. Tem que voltar lá atrás. Voltar ao primeiro amor. É o que Jesus disse lá na carta dele, lá para a igreja de Éfeso. Obrigado. Falou, você é perfeita. Perfeita. Irrepreensível. Só tem uma coisa contra você. Você abandonou o primeiro amor. Você saiu do pináculo do templo. Você se atirou e está esperando um anjo vir te servir. Você está comendo pão em vez de construir pedra a partir da pedra. Você está esnobando no alto do monte ao invés de receber a palavra de Deus. Então, meu filho, você abandonou o primeiro amor. Essa semana eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa muito importante para mim. Eu já falei dele aqui algumas vezes, que foi o cara que me evangelizou. O Davizinho. Um homem de 1,54 m de altura, o tamanho dos 10 mais ou menos. E o Davi me evangelizou de um jeito muito peculiar. O Davi, ele tem problema na identidade sexual dele. Ele é vulnerável às drogas. Ele tem todos os problemas que você pode imaginar que um ser humano pode ter. Eu me lembro que o Davi me evangelizava com um Novo Testamento daquele dos Gideões, sabe, aquele azulzinho? Só que com o tempo eu fui reparando que a Bíblia dele ia ficando mais fina. E um dia eu perguntei por quê. É porque ele enrolava baseado naquela folha. Porque é seda, enrolava maconha, e aquela seda é do tamanho certinho do baseado, e a seda é muito boa para fumar maconha. Então ele lia e ele fumava. Então, e quando eu não estava fumando, a gente estava ouvindo um disco do Queen ou do Pink Floyd, varando madrugada, o Davi fazendo isso e me ensinando a Bíblia. E eu ali. Eu não sei como é que foi possível alguém aprender a Bíblia ali. Eu só sei que foi assim. Algumas vezes eu saí dali meio chapado, de tabela. Mas o Davi mandou uma mensagem para mim e falou: cara, estou com saudade de você. As 2 últimas vezes que você veio aqui em Passa Quatro, a gente não se encontrou, porque tem uma coisa que eu faço. O Davi de lá para cá, ele não mudou nada. Ele piorou. Tá? Mas todas as vezes que eu volto para minha cidade para passear, normalmente só no fim do ano, de todos os dias das minhas férias, eu tiro um dia para passar com o Davi. E é interessante que a gente leva a Bíblia e a gente vai para o alto de uma montanha. A gente fica em jejum
e a gente conversa sobre a Bíblia. Antes era eu que ele me ensinava, agora acho que eu estou começando a ensinar ele. Mas estar com Davi me lembra do começo, quando eu não sabia nada. Eu já tinha lido a Bíblia inteira umas 10 vezes, mas eu não sabia nada, e o Davi começou a me explicar. E de repente eu fui aprendendo. Então o Davi, ele representa para mim o começo. E eu já disse isso para ele algumas vezes. Por que eu estou compartilhando isso com você? É porque talvez o seu começo não tenha sido tão bom como o meu, sabe? Talvez falar para você que você precisa voltar lá atrás e rever o começo seja algo assim que vai causar alguma gastura em você. Mas vai por mim, é importante. É importante porque somente quando a gente se vulnerabiliza dessa forma, a gente percebe assim, a grandeza do que significa uma vida de adoração. A gente percebe a grandeza do que Deus tem feito na nossa vida. Eu acho que para Jesus, o homem, o Filho de Deus, o propósito dessa tentação foi justamente trazer essa visibilidade. Jesus precisava ter o seu horizonte ampliado. Jesus precisava perceber que fraqueza e glória andam juntos na caminhada cristã. E é possível escolher a glória. É possível. O pecado, queridos, não é uma alternativa para você. Não é uma alternativa. E Jesus abordou isso algumas vezes com os seus discípulos. Por exemplo, teve uma vez que os caras chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, a gente pode divorciar? Como é que a gente faz para divorciar? Jesus falou: o que vocês querem? Divorciar. Aí Jesus falou: não conheço essa palavra. Aí, não, mano, como não? Moisés dava a carta de divórcio para a gente. Ah, entendi. Vocês querem falar da dureza de coração, é isso? Porque divórcio não é uma palavra que tem no meu vocabulário. Não é uma hipótese, não é uma alternativa. O que tem é uma separação fruto da dureza do coração dos homens. E isso acontece. Mas não é uma alternativa. Compreende? Tem algumas coisas que a igreja, deu nome, mas que para Deus nunca foi uma alternativa. Pecado, por exemplo, nunca foi uma alternativa. Muito embora seja uma realidade. Tem muita coisa que é real, mas não é alternativa. E o pecado é a maior prova delas. Não é o fato de você ter diante de você a oportunidade que isso te dá o direito. Não é porque o pecado está diante de você que você está livre para tomar do pecado e para pecar. Aliás, a gente não é livre. Não existe liberdade. A gente é livre para fazer o bem. Aí sim. Mas se você pecar, você deixou de ser livre. Então a gente não é livre. A gente deveria ser escravo do bem. A gente deveria olhar para a tentação e dizer: arreda de Satanás. Para terminar, depois que tudo isso aconteceu, o texto diz no versículo 11 que com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos o servir. Sabe, os anjos, eles têm uma coisa esquisita com a gente. Eles queriam tomar o nosso lugar na evangelização.
Pedro fala que a tarefa da evangelização os anjos gostariam de fazer. Mas Deus falou, não. Deixa eles fazerem. Eu, se eu fosse um anjo, eu ia falar assim, você tem certeza? Aquele povo lá é muito estranho, Jesus. Aí Jesus ia falar para mim, fica quieto, eu sou um deles. E os anjos, eles têm uma coisa que a gente não tem. A palavra anjo, ela tem a mesma raiz de santo na língua grega. Angelos e agios. É quase a mesma palavra. E os anjos, eles são símbolo de santidade, de luz, né? E olha que coisa, quando a gente adora a Deus, esse tipo de gente vem servir a gente. Você tem ideia do que significa uma vida de adoração? Os seres mais santos e puros do universo vêm servir a gente quando a gente adora a Deus. Porque a adoração é o ato mais extremo, mais sublime, mais perfeito de possibilidade de relacionamento com Deus. E somente os filhos de Deus podem fazer. É um privilégio tão grande. Não vale a pena trocar isso pela cobiça concebida. A minha oração, queridos, é para que a gente possa levar isso a sério. A gente possa entender que Deus tem expectativas a nosso respeito. Ele não tenta ninguém no sentido de que Deus não espera que ninguém tropece, mas Ele usa da tentação para gerar maturidade e crescimento na nossa vida. Então a minha oração é para que você seja muito tentado, em nome de Jesus. Muito tentado. A minha oração é para que você saia daqui essa noite e você se veja diante de uma tentação do inferno. Talvez isso seja normal na sua vida. Mas a minha oração é para que você resista a essa tentação na atitude de adoração. E a minha oração final é para que você, então, nesse momento, se lembre dessa palavra e caia aos pés de Jesus. E prove da presença de Deus de um jeito que você nunca provou. Porque o dia que você provar da presença de Deus desse jeito, você vai ver que essa é a sua única necessidade. E que todas as outras são supridas a partir dessa. Adore a Deus. Adore a Deus.